Paz do Senhor, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica em Casa. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas lições e aos nossos estudos sobre a igreja de Éfeso. E hoje o tema da nossa ministração é a quinta lição, da nossa Escola Bíblica em Casa e traz como tema libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Amém? É um tema muito interessante porque fala sobre a liberdade que nós como cristãos tivemos a partir da morte de Jesus Cristo. E eu convido você a pegar a sua Bíblia, pegar o seu livro, a sua caneta, para você fazer as anotações devidas, para que juntos possamos estudar e aprender mais da palavra de Deus. Desde já, convido também a deixar o seu link, a curtir, compartilhar a nossa página, para que a palavra do Senhor seja apregoada aos quatro cantos dessa terra. Gostaria de começar a nossa lição com uma oração, para que o nosso Deus possa vir nos dar sabedoria, para que possamos compreender mais da sua palavra. Oremos. Querido Deus, querido Pai que está no céu, neste momento nós nos colocamos na Tua presença. Queremos, Senhor eterno, neste momento te pedir sabedoria, conhecimento, Senhor, através da Tua palavra. Que Tu revela a Teus pequeninos, Deus, que nós possamos, Senhor eterno, cada dia mais meditar na Tua lei e guardá-la no nosso coração. Vem falar conosco, fala, Senhor eterno, com o nosso irmão que está do outro lado, para que possamos juntos, Senhor, permanecer firme na Tua graça. Obrigada por este momento, obrigada, Senhor eterno, por esta oportunidade de aprender mais de Ti. Amém, Jesus. Amém, querido. Como eu estava falando, hoje nós vamos estar aprendendo mais sobre a cartas aos Efésios. Amém? E o nosso tema, como eu já disse, que é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Esta lição, ela tem como texto base de referência o segundo capítulo do livro de Efésios, do versículo 1 ao versículo 10. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e juntos nós pudéssemos compartilhar a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Efésios, capítulo 2, versículo de 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nele. Glória a Deus. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, ele está falando sobre a antiga natureza morta em ofensa e pecados. Ou seja, o apóstolo Paulo primeiro começa falando sobre a nossa natureza. Quem nós éramos antes da graça de Deus. O segundo tópico, ele vai falar sobre vivificados pela graça. O que acontece quando nós alcançamos a graça de Cristo Jesus nas nossas vidas? Nós somos vivificados por esta graça. E o terceiro tópico fala sobre a salvação não vem de obras. Amém? Mas é dom de Deus. Então eu convido você a meditar nesses versículos durante este momento, tá bom? O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre nossa condição anterior. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Quem nós éramos sem Jesus Cristo?
sem a salvação. A palavra de Deus diz assim, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Amém? A palavra ofensa vem do grego, que quer dizer parapitama. Tem sentido de passo falsos de forma deliberada. Ou seja, nós estávamos anteriormente em pecado, vivendo em ofensa. Ou seja, vivendo em passos falsos, seguindo um caminho que nos levaria à perdição. O apóstolo Paulo diz que o pecado, ele leva o homem à perdição. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. O termo pecado é hamatia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. O termo pecado quer dizer aquele que erra o alvo. Nós estávamos, então, indo em uma direção errada e onde nós erraríamos o caminho, o nosso alvo. Mas Jesus nos vivificou, ou seja, nos deu nova vida. Em outras palavras, o homem sem Deus, ele estava morto espiritualmente. Tá? O homem sem Jesus, sem conhecer a salvação, estava morto. Estava distante de Deus. Assim como diz lá em Isaías 59, versículo 2, se você quiser anotar aí, que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, a atitude do ser humano estava imerso no pecado. O versículo 1 diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecado. Ou seja, Jesus nos trouxe a vida porque nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Amém? A nossa ofensa e pecados, a nossa conduta humana nos leva a isso. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Amém? O versículo 2:1 diz assim, andaste segundo o curso deste mundo. A parte B do versículo. Nós andávamos segundo a vontade deste mundo. E qual é a vontade deste mundo? A Bíblia mesmo diz que o mundo jaz no maligno. Amém? Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época. Ou seja, o mundo vive em uma imoralidade, em uma mentira, muitas vezes levado ao furto. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas cada vez mais tornam-se mais falsas, as pessoas cada vez mais tornam-se mais desumanas, sem o amor, sem a compaixão. Vivemos em um mundo onde a prostituição e a pedofilia muitas vezes imperam, um mundo de pecado. Então, estes pecados nos levam a separar do amor de Jesus. E o mundo andava neste pecado, como diz o versículo 2, a parte B, andar-te segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo é que a gente se perca, é que a gente erre os nossos passos, é que a gente erre os nossos alvos, que é Jesus Cristo. Amém? Porém, o versículo 2 diz o seguinte, segundo o príncipe da potestade do ar. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, olha, o mundo, as pessoas andavam mortos em seus pecados e elas faziam isso segundo o quê? Segundo as potestades, segundo os demônios. Ele está fazendo uma alusão a Satanás, ele está se referindo que nós, a nossa natureza humana, sem Jesus, nós estamos aí à mercê dos demônios, de Satanás. Então ele diz o seguinte, que nós andávamos segundo o príncipe da potestade, que o ser humano sem Deus muitas vezes faz a vontade da carne. Se nós não vigiarmos, nós acabamos fazendo a vontade deste mundo, nos envolvendo com a mentira, com a prostituição, com a idolatria. Porém, o Senhor Jesus, ele nos amou e ele nos redimiu, e nos levou a andarmos na sua presença. O versículo 3 do capítulo 2 diz o seguinte, andávamos
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Ou seja, o homem sem Deus, ele é levado a isso. O homem sem Deus muitas vezes é influenciado a viver os pensamentos do mundo, a viver aquilo que está ao nosso olhar, ao nosso pensar. E aí, quando nós não estamos seguros em Cristo Jesus, nós acabamos nos levando ao pecado. Era essa natureza humana que estava presente. Porém, nós fomos vivificados pela graça de Deus. O nosso segundo tópico da nossa lição, ela está falando sobre vivificados pela graça. Lá no versículo 4 do capítulo 2 diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, a graça do Senhor Jesus nos alcançou. A graça de Deus, a sua misericórdia nos alcançou por meio de Cristo Jesus. Então, esse tópico, ele está falando o seguinte: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Ou seja, a humanidade vivia em um caos. Aí Deus nos amou e junto com isso ele nos vivificou. Ele nos traz novamente uma oportunidade à vida, e a vida eterna. Uma vida com Cristo Jesus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Amém? Deus providenciou um escape para a humanidade. E qual foi esse escape? Jesus Cristo. Para a juventude de hoje, JC. Jesus Cristo trouxe a salvação para a nossa vida. Amém? E essa graça nos alcançou de uma forma abundantemente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O apóstolo Paulo, ele faz questão de enfatizar que nós fomos salvos não pelos nossos atos ou porque nós merecemos, mas nós fomos salvos pela graça de Deus. A partir do momento que nós aceitamos essa graça, nós temos uma nova vida. Eis que tudo se faz novo. O Senhor Jesus nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade de vida. E aí nós deixamos de viver aquele mundo de pecado e passamos a experimentar a graça de Deus, tá? O apóstolo Paulo, ele exalta a graça do Senhor. O apóstolo do Gentil ainda destaca o poder de Deus. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Lá no versículo 6, diz que nós não apenas fomos alcançados por esta graça, mas nós também tivemos o prazer e teremos o prazer e a alegria de nos assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Isso significa que quando Deus vir buscar a sua igreja, existe um lugar preparado para mim e para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tome posse, querido. Deus tem algo preparado para você. Talvez agora, neste momento, você está passando por uma situação difícil, mas eu quero te dizer que o Senhor tem um lugar preparado junto a Ele para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E isso se torna um privilégio para nós cristãos. Estávamos perdidos, fomos salvos pela graça de Deus e ganhamos com isso a vida eterna, como benefícios dessa graça. Aleluia. O último tópico da nossa lição está falando sobre algo muito interessante. Está falando sobre a salvação que vem junto com esta graça que nos alcançou. Nós fomos salvos, libertos e remidos pelo sangue do Cordeiro. E esta salvação é dom de Deus. O apóstolo Paulo começa dizendo que nós fomos salvos
pela graça. Não que nós merecíamos, mas pela graça nós fomos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10. Paulo diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio do quê? Igreja, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Amém? A fé, ela é um dom de Deus. E a salvação também. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí nós chegamos de um ponto muito importante para a igreja, para o corpo de Cristo. Nós não seremos salvos pelas nossas obras. Não é pela caridade que alguém vai ser salvo. Eu ajudo, eu sirvo a igreja, eu oferto. Será que é esta caridade que vai me salvar? A palavra de Deus diz que não é a caridade, que não é a obra, tá? A salvação é um dom de Deus. Agora, é claro, se eu sou salvo em Cristo Jesus, eu tenho fé. E se eu sou salvo e tenho fé, logo a minha fé vai revelar as minhas obras. Porque eu vou fazer aquilo que eu creio. E eu creio em Cristo Jesus. Então, se eu creio em Cristo Jesus, se eu tenho fé e salvação, eu vou refletir isso através do quê? Através da obra de Deus. Amém? Através do trabalho na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, de 1 a 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus. Tá? Então, a salvação é dom de Deus. Ela não vem porque eu faço. Porque se fosse assim, a gente ia se vangloriar. Então, salvação é um dom que vem de Deus. Amém? E através da salvação, através da fé, eu vou refletir as obras de Cristo Jesus. Amém? A palavra, quando o apóstolo fala assim, pela graça sois salvos. A palavra graça é a tradução do grego, charis, que significa favor imerecido. Então, isso significa o quê? Que eu não merecia. Que nós, como igreja, nós não merecíamos, mas o favor do Senhor nos alcançou. Tá? E ela mostra que Deus tinha um plano para a humanidade. E este plano foi cumprido através de Cristo Jesus. E essa graça nos alcança e hoje Deus nos dá o livre-arbítrio. Hoje o pecador, ele tem a capacidade de escolher. Amém? A salvação ou o caminho da perdição. Essa graça nos alcançou e nós temos essa liberdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A obra que nós vamos realizar, ela é a evidência da nossa salvação. Tá bom? Não é pelo fato de eu estar fazendo a obra, de eu estar na igreja, nem sempre significa que nós vamos estar salvos. Nós precisamos ter convicção da nossa salvação. E essa convicção vai te levar a fazer a obra de Deus com excelência. Amém? A salvação não vem de obras. O apóstolo Paulo deixa bem claro. Por que Deus, o apóstolo Paulo, ele enfatiza isso? Porque se viesse das obras, nós íamos nos vangloriar como ser humano. Eu vou fazer a obra e eu serei salvo. A salvação é um dom que vem do Senhor. Amém? Porém, se eu sou salva, eu tenho fé. E se eu tenho fé, eu vou fazer aquilo que eu creio. Amém? E o que é se eu crer? É justamente a obra do Senhor Jesus. Amém? Então, que nós possamos estar cientes de que estávamos mortos espiritualmente, fomos remidos pela graça de Deus e esta remissão nos leva a fazer a obra do Senhor. E fazer com zelo, com amor e com gratidão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos